Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com um tema também dentro do mundo da maternidade, mas trazendo aqui todo este mundo da abundância, porque é para isso que a maternidade também nos direciona, não é? E trago uma convidada muito especial. Hoje tenho comigo a Andreia Viana. Então, muito obrigada, Andreia, por estares connosco e por trazeres este tema que é o tema da tua alma, que é aquilo que tu expressas, que tu manifestas, que tu irradias, e nós estamos aqui também hoje para receber. E só falando um bocadinho da Andreia, a Andreia começou a trabalhar como enfermeira de cuidados paliativos, onde encontrou esta paixão por ajudar pessoas a encontrar o verdadeiro sentido das suas vidas através do alinhamento com os seus sonhos. E nós sabemos que trabalhar com o fim de vida é algo que mexe efetivamente com a nossa vida e com aquilo que queremos fazer dela, não é? Eu também me formei como doula de fim de vida, para além de doula de nascimento, então esta junção do fim, do início, do nascimento e da morte e dos nossos renascimentos é algo que efetivamente nos faz despertar muito, e foi neste contacto intenso com o fim de vida que a Andreia teve o seu primeiro despertar espiritual. Emigrou também para a Arábia Saudita, onde trabalhou ainda como enfermeira durante 2 anos, e depois a sua alma começou a guiá-la para o trabalho de terapeuta, de coach, e hoje é mentora para empreendedoras da nova era. Em 2016 fundou a Escola da Abundância, que é também o tema que nós vamos trazer hoje aqui, filhos, abundância, como é que a maternidade nos alinha ainda mais com esta abundância. Entretanto, tornou-se mãe da Ária, também passou por um parto muito empoderador, um parto domiciliar na água, então todo este ritual de passagem que o parto significa e que também a fez escalar naquilo que é e naquilo que faz, não é? Em todas as dimensões da sua vida. E mais recentemente lançou o livro Desbloqueia a Tua Abundância, que ainda nos vai chegar às mãos. É assim mesmo o projeto mais recente, penso eu, Andreia. Então, muito bem-vinda por estares, obrigada por estares aqui connosco e por trazeres tudo aquilo que és e tudo aquilo que fazes e todos os teus projetos, e é um exemplo para mim muito grande a forma como tu realmente olhas para a maternidade como esse salto para a abundância. E nós muitas vezes achamos que não, que agora que somos mães ou agora que nos vamos tornar mães, vamos trabalhar menos, vamos receber menos, estamos em licença, há cortes, não é? Então é quase como se a maternidade nos ligasse a um lugar mais de escassez naquilo que é habitual, não é? Então, para mim é muito importante trazer a tua visão do contrário disso. Este momento que nos empodera tanto só nos pode ligar mais a quem somos, não é? Só nos pode ligar mais à abundância. E a Andreia tem esta frase que eu adoro, que é: as mulheres estão naturalmente alinhadas com a sua abundância. E se nos alinhamos mais a nós mesmas com estes processos de parto e de maternidade, como é que isso não se reflete em mais abundância em tudo na nossa vida, incluindo na esfera financeira também, não é? Obrigada, Andreia, por estares aqui. Grata, Margarida. Olha, sinto-me honrada com as tuas palavras. Ahm, Sinto-me mesmo elevada. Quero dizer também que és uma comunicadora nata, de certeza que já sabes isso, mas tipo, uau, uau, quem está a ouvir e quem te segue realmente tem pá,
Adoro esta clareza de pensamento, esta clareza de comunicação e grata por contar a minha história dessa maneira, até eu fico tipo, uau, que interessante. Sim. Grata. E grata também a todas as mulheres que estão a ouvir. E grata por trazer este tema tão importante, sem dúvida, para a mulher da nova era. Realmente, o estado de gravidez, não é? Para mim, o estado de gravidez tipo, é a abundância máxima e é a definição de todo o infinito potencial. E nós não precisamos estar grávidas para estar grávidas espiritualmente, digamos assim. Quer estar conectadas com esse infinito potencial que é o cosmos, que é o planeta Terra, que é tudo. E em relação à questão que tu colocas, para mim, toda a minha vida tem sido definida por algo que eu sinto que é extremamente importante, que é uma palavra simples, que é decisão. 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 Então, para mim, quando fiquei grávida, é quase como não havia a possibilidade de maternidade ser igual à escassez. É quase como se eu estou no meu caminho da abundância e todos nós estamos no nosso caminho da abundância, sendo que, e é tão bonito que tu trabalhas também o ciclo de vida, não é? Tipo o nascimento e a morte. Então, tudo isto é um ciclo de vida. E o ciclo de vida, quando nós nos permitimos estar nessa conexão e alinhados, está sempre em abundância. Está sempre em abundância, mesmo quando estamos a envelhecer. Há um ponto de abundância nesse envelhecimento. Então, é primeiro encarar a nossa vida como abundância total, plena, contínua. Com essa mulher está sempre alinhada com a abundância, a vida está sempre alinhada com a abundância. Mesmo quando há morte, há uma abundância, é um ciclo que se encerra, não é? E tu disseste-me que trabalhavas também o ciclo menstrual, e para mim também representa isso, o ciclo menstrual. A mulher tem estas fases a cada mês, não é? A não ser que esteja na menopausa ou que esteja com outras situações, mas quando o nosso ciclo menstrual está ativado, não é? Nós vivemos todas estas fases de abundância. Então, a fase da ovulação é abundância, a fase lútea é abundante, a fase menstrual é abundante, a pré-ovulatória é abundante. Ou seja, como é que eu encontro a abundância em cada uma destas fases? É alinhar-me com cada uma dessas fases. Então, para mim, o ser mãe, ou seja, eu tive, e isso é muito importante também, eu tive que tomar esta decisão consciente que o ser mãe não ia significar aquilo que significa para a maior parte das pessoas, ou aquilo que significa para a sociedade, ou aquilo que significa até para o sistema. Então, primeiro comigo surgiu-me, mas até foi uma intuição, e é tão bonito porque esta intuição ativa outras mulheres, não é? Tipo, que lindo, não é? Que é esta intuição de 2 anos antes, por aí, quando eu comecei a sentir a alma da área, eu tive uma enfermeira desta área que me disse que a alma do nosso filho começa a conectar connosco 2 anos antes. E em 2 anos antes, tipo, quando eu comecei a sentir a energia da área, eu recebi também esta intuição de quando a tua filha nascer, no ano em que a tua filha nascer, tu vais chegar a 1 milhão. Tu vais chegar tipo aos 7 dígitos do teu negócio. E para mim, naquela altura, foi tipo: isto é impossível. Isto é impossível. Tipo, qual é a lógica? Ou seja, e é esta questão de o pensamento do sistema é quando tu és mãe, vais ter menos tempo, não vai dar. E aquela intuição foi tipo, que interessante, mas ficou ali, não é? Porque a intuição é uma guia feminina, não é? Quase como a nível de Cábala, representa a Sefirot de Rockmah, representa a sabedoria da tua alma. Então a tua alma, tu recebes, se estás aberta, tu recebes esta sabedoria da tua alma. Mas depois, efetivamente, é necessária outra energia mais yang, que também é representada, não sei porque é que estou a falar de Cábala aqui no teu episódio, mas pronto, raramente falo disto, mas é engraçado. Mas é a Sefirot de Binah, e Binah representa a ordem e representa também esta questão da decisão. Porque é na decisão que tu começas a, a criar as condições para materializar aquilo que é o que tu desejas. Porque uma decisão é sempre uma encruzilhada. Ou seja, quando tu tomas uma decisão, há sempre um caminho que tu escolhes e há outro que fica. E no outro dia estive a ler na física quântica, engraçado, que isto é um bocado complexo, mas na verdade, a cada decisão que nós fazemos, nós estamos a criar uma realidade paralela. Porque a realidade isto não quero complicar aqui, não é? Mas a realidade que nós não escolhemos acaba por acontecer noutra realidade paralela, não é aquela que nós estamos a viver agora. Então, isto é para darmos a importância de cada escolha que nós fazemos. Então, eu realmente também tomei essa escolha. Eu disse, ok, primeiro foi a escolha de engravidar, porque eu não engravidei logo.
Foi tipo, tive um ano sem conseguir engravidar e foi quando eu disse, não, esta é a mesma escolha, estou mesmo comprometida com esta realidade, eu quero mesmo engravidar, porque a cada escolha, lá está, abre-se um portal e fecha-se outro. Não é? Na escolha de ser mãe, abre-se o portal de ser mãe, com toda a sua complexidade e também com toda a sua abundância, mas também com todos os seus desafios. Então, tipo, primeiro que escolher efetivamente ir fundo neste compromisso de quero ser mãe. E depois, quando engravidei, hum, esta decisão de eu vou continuar. Aliás, eu engravidei, eu recordo-me, eu soube que estava grávida no dia 11 de março de 2020 e passado poucos dias veio tipo a pandemia. Então eu recordo-me que toda a gente estava com medo do vírus, eu só dizia, eu tenho medo de morrer, eu vou morrer no parto, a minha bisavó morreu no parto, está toda a gente cheia de medo da pandemia, não consigo falar sequer sobre isso porque o meu medo é, estou grávida, agora o que é que vai acontecer? Então eu tomei uma decisão também muito consciente de que eu ia libertar, ia desbloquear tudo aquilo que me impedia de ter um parto como eu queria. Não significava que o meu parto ia ser como eu queria, porque cada parto é um parto, não é? Tu sabes disso e disseste-me isso antes, mas eu ia fazer aquilo que estava ao meu alcance. Então, depois de ter tomado a decisão, e eu tinha essa decisão de já no meu negócio, eu estava com o objetivo de chegar a 7 dígitos, não foi tipo, olha, vou esperar pela maternidade para chegar lá. Não, já tinha, né, já tinha vindo a trabalhar este objetivo há uns anos atrás. Né? Tipo, sempre, ok, qual é o next level financeiro, então esta consciência e esta decisão sempre da evolução, como é que eu chego ao meu próximo nível financeiro, que no fundo significa o meu próximo nível de capacidade de ajudar as outras pessoas, não é? Tipo, num patamar superior. Então, tem a ver muito com esta capacidade interna, não é? De como é que eu me abro a dar mais é à minha audiência, tipo, aos meus clientes, para poder receber neste nível de receber 1 milhão. É muito, não é? Então, nesta ascensão, aquilo que eu fiz, e realmente 2020 para mim, o meu grande objetivo era ter um parto natural. E, hum, e para algumas pessoas, calhar, isso não é muito importante, mas para mim era mesmo importante. Aliás, eu identifico muito quando tu falas sobre o ciclo menstrual e sobre esta questão da. Para mim, a verdadeira abundância eu vejo na natureza. E a natureza, né? A natureza é natural. Não é tipo um tremor de terra, quando tem que acontecer, acontece. Não há nenhum medicamento para controlar o tremor de terra. Então eu sinto que a energia do feminino é isto, é esta explosão. É tipo, e às vezes há esta noção de, isto é energia masculina. Não, há muita explosão numa energia feminina, não é? O parto, tipo, é uma explosão total de intensidade, de dor, de prazer, então, tipo, esta questão da decisão, a decisão é mesmo muito importante. Ou seja, mulheres que estejam grávidas, que são mães, que vão ser mães, tomar esta decisão de eu vou ser mãe e ser mãe vai expandir a minha abundância. É uma decisão, tu co-crias essa realidade. E depois, eu falo muito, para mim, a minha técnica de eleição, que é a arte da visualização energética, que foi algo que eu criei, de ser carneiro, que seja algo rápido, que é, ok, esta é a minha declaração, que vou chegar a 1 milhão sendo mãe. Então, ok, quais são as crenças? Então, fazer esta investigação interna de desbloquear. Desbloquear crenças, desbloquear emoções contrativas e depois perguntar qual é a ação. Qual é a ação? E em 2020, toda a minha alma, porque esta ação vem da tua alma, me orientava para fazer tudo aquilo que desbloqueasse o meu parto. Ou seja, na verdade, eu até não fiz muito trabalho dirigido para o dinheiro, mas eu fiz muito trabalho para aquilo que a minha alma me estava a pedir naquele momento, que é, eu não quero morrer no parto, meu Deus, tantas vidas passadas em que aconteceram coisas tão... Vamos limpar, soltar, 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 soltar. Um, e depois há uma coisa, ou seja, para além da decisão, que é outro tema, que é o poder pessoal. Uhum. Nós podemos estar neste lugar de vítimas, eu sou vítima desta sociedade. Nesta sociedade, em Portugal, tipo, a maternidade não é valorizada. Se formos a comparar com a Suécia, né? Também estive na Suécia, tipo, as mulheres ganham o mesmo na maternidade, tipo, e durante 2 anos, se quiserem ficar com os filhos. Ou seja, há todo um sistema que sustém uma mulher que queira ser mãe o tempo inteiro. Cá em Portugal isso não existe. Então, eu posso ficar na vítima de, quer não consigo porque o sistema não me sustém, ou eu posso dizer assim, ok, esta é a realidade onde eu estou a viver, não é? E como é que eu saio de vítima a mulher empoderada?
que é como é que eu co-crio o meu sistema de apoio. Então isso eu realmente não tive nenhum bloqueio em relação a isso. Aliás, acho que é daquelas coisas que eu não tenho um bloqueio na minha vida, que é pedir ajuda. Ou seja, tenho um certo nível, se calhar, naquela parte da ajuda emocional, mas naquilo que é a estrutura à minha volta, ahm, estou aqui a lembrar-me de uma coisa muito engraçada. A primeira frase da minha filha é vai tu, não é? Então esta questão do vai tu, da liderança, de epá, eu preciso disto à minha volta, eu preciso disto. Eu fiz isso também no meu parto, no meu negócio. Ahm, Foi muito importante ter uma equipa. Eu já tinha equipa no meu negócio, ou seja, isto é uma questão também que eu noto, porque há muitos modelos de negócio, não é? Então, realmente ter uma equipa pode ser considerado até bastante young, porque teres uma equipa, não é? Tipo, para susteres uma equipa, tu precisas ter uma alta energia para suster uma equipa. Mas, na verdade, foi o ter a equipa que me permitiu ir completamente in. Tens uma equipa, tens pessoas que te ajudam, tens. E não só a equipa no trabalho, mas depois a equipa cá em casa. Tipo, eu não sei se nessa altura já tínhamos ou se contratámos, mas agora temos uma pessoa o tempo inteiro connosco, que faz a comida, que tipo, trata da roupa. Tínhamos também a babysitter, que agora tipo, fizemos aqui um ajuste aqui em casa. Então, outra das coisas importantes para mim foi eu dizer, ok, há muitas teorias sobre o que é ser uma boa mãe. Há muitas teorias sobre o que é ser uma boa empresária. Há muitas teorias sobre o que é ser uma boa empreendedora. Mas o que é importante para mim? Então, esta noção do final da vida sempre me guia, que é neste aqui, neste agora, o que é para mim ser boa empreendedora e o que é para mim ser uma boa mãe? Porque eu até posso ter aquela ilusão de que eu adorava ser como aquelas amigas que eu tenho, de estar 2 anos sem trabalhar, tipo, estar só 2 anos com criança e tipo, uau, é uma ascensão enorme para ela. E quando eu penso nisso para mim, quando pensei nisso para mim, foi tipo, Jesus Christ, Mary and Joseph, não é para mim. Eu adorava que fosse, porque nós temos esta, não é? Tipo, é uma fantasia, nós temos fantasias, não é? Mas realmente tornar na minha realidade dizer assim, como é que eu sou feliz? Porque aquilo que eu quero ensinar à minha filha é que ela se saiba escutar para ser feliz. Uhum. Tipo, como é que eu sou feliz? E foi muito engraçado porque eu tive a área a 28 de outubro e eu dei-me esse espaço. Eu disse, ok, 2 meses, garantido que eu estou off. Falei com clientes, tipo, ajustámos, demos coisas extra, a equipa continuou a fazer acontecer, tipo, redes sociais, com conteúdo anterior, e continuamos a dar apoio aos clientes, menos comigo, mas a equipa continua a dar apoio aos clientes. E depois, quando chegou ao final se calhar, de novembro, em que eu tinha que decidir se fazia o evento anual, eu já vinha a fazer aquele evento, Desbloqueia a Tua Abundância Agora, que é um evento de 3 dias, que comecei a fazê-lo só em janeiro. Então eu já tinha feito em 2018, tinha feito em 2019, tinha feito em 2020. E agora a pergunta é se ia fazer em 2021, com uma filha que nem sequer tinha 3 meses, sabes? E isto é muito bonito também, que eu acho que o caminho do feminino e o caminho da abundância no feminino é não teres grande pressa de tomar aquelas decisões todas daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas dar-te a liberdade que tu podes tomar as decisões quando tu sentires. E essas decisões importantes até para o teu negócio. Então eu não tomei nenhuma decisão até quando eu senti assim, o que é que me apetece? Sabes? Essa pergunta, o que é que me apetece fazer? Porque quando nós estamos na maternidade e estamos a empreender desde o tenho que fazer isto, torna-se demasiado pesado. Sabes? Então, tipo, naquele momento foi o que é que eu sinto, o que é que a minha alma quer fazer? E depois comecei a sentir, tipo, é impossível eu não fazer este evento. E comecei a sentir, sabes, quando tu estás apaixonado pelo teu trabalho, toda a alegria que me traz o meu evento, tipo, toda a orientação para mim que me traz o meu evento. Tipo, eu comecei a fazer os eventos no início porque eu tinha estado em eventos de Tony Robbins, tinha estado em retiros, e eu queria uma fusão das duas energias, yin e yang. Eu queria ter momentos para refletir e fazer meditações, e queria ter momentos para pôr a minha energia lá em cima. E era dessa maneira que eu queria começar o ano. Então, como é que eu agora não ia começar o ano dessa maneira? Sim. Só porque tinha uma filha de 3 meses. Então, lembro-me de conectar com a área. E é muito engraçado. E a área, aquilo que eu recebi dela foi: estes 2 meses são só para mim. E depois, mãe, eu estou contigo naquilo que tu quiseres. E é verdade que ela está lá nesse evento. Sabes as fotos com ela, com a minha mãe? Ela está lá nesse evento. E vai ser tão bonito no futuro dizer: filha,
Tu tiveste o teu primeiro evento comigo, não é? Já estiveste grávida, mas depois tiveste este evento comigo. E é tão engraçado, sabes, que eu tenho sempre esta atenção, tipo, a família em primeiro lugar. Mas quando tu estás a trabalhar e é a tua missão, a tua filha e os teus filhos já nascem na tua missão. E eles querem fazer parte disso, eles não querem que um dia tu mais tarde digas, e estou-me a arrepiar toda, não é? Os nossos filhos não querem que nós digamos, olha, por causa tua, eu não fiz isto. Isto deve ser das coisas mais dolorosas. Mas dizer a um filho que sabes que tu fizeste parte deste seio da mamã, tu estiveste comigo, e não é irónico que eu estou agora a planear todo o lançamento do livro para outubro, e eu tinha todos os fins de semana, podiam ser qualquer fins de semana, mas eu não queria que fosse o fim de semana no dia 28, 29 e 30, porque ela faz anos no dia 28 e faz 2 anos no dia 28. E nós, ou seja, procurámos todos os espaços. Eu queria que fosse um hotel mesmo, era importante que fosse um hotel para ter as condições para estar lá com ela. Então não podia ser um espaço assim como nós já fizemos, por exemplo, no Alex Factory, que não tem toda a parte dos quartos e tudo envolvido. E até que eu me rendi, porque a única data disponível, tu acreditas que é o 28, 29 e 30. Uau, uau. E eu rendi-me assim, espera aí, porque eu disse, não, 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 não pode ser, tipo, e depois comecei-me a abrir, eu assim, não, porque é que a vida me está a trazer isto? E de repente, tipo, sabes, quando tu te abres e vem a mensagem, que aniversário mais inesquecível para esta tua filha, que viver os 2 anos, tu vais celebrar com a família na semana a seguir, para ela vai ser igual, sabes? Mas naquele dia, filha, a tua mamã lançou o livro físico no dia dos teus anos, no dia em que tu fizeste 2 anos. Lindo. E depois veio-me logo de seguida, tipo, ok, este livro vou dedicar à minha filha, eu não tinha pensado nisto. Mas veio assim direto, sabes? Tipo, quase. E eu ainda não sei o que é que vai acontecer a seguir, sabes, Margarida? Mas aquilo que eu acredito no empreendedorismo da nova era, nas mulheres que têm negócios, as mulheres que desejam abundância para si, é mais incluir a nossa família do que excluir. Então não é tipo maternidade ou empreendedorismo, é tipo, não. Há coisas que eu nem sequer consigo explicar por palavras, mas, por exemplo, eu tenho agora um evento que vem aí este fim de semana e, e é tão bonito porque uma cliente minha ontem sentiu, epá, eu quero ir, é para ir, é presencial, é o evento União Suprema. E aquilo que foi bonito também, eu deitei-me ontem a pensar nisto. Cara, a única coisa que eu tenho é que eu não sei com quem é que vou deixar os meus filhos. E aquilo vem-me tão naturalmente que é, traz os teus filhos. Traz os teus filhos cá para casa, sabes? Tipo, e eu disse, e depois afirmei, tipo, eu decidi fazer este evento presencial, é um evento muito pequenino. Este ano é presencial, não sei como será, mas é um evento muito pequenininho, com poucas pessoas, porque é a primeira vez que eu estou a fazer este evento. E filo de uma maneira em que a minha filha vai andar por aqui. Claro que ela vai ter alguém que está com ela, não é? Será o Roberto, será outro cuidador, mas ela vai andar por aqui. Eu não quero que a minha filha, ou seja, como é que é de explicar isto? Ou seja, os meus limites, é a questão dos limites, não é? O meu limite para, sim, apetece-me abrir a minha casa para os meus clientes, mas ao mesmo tempo eu não quero que a minha família saia prejudicada, então a minha família vai fazer parte, a minha filha vai fazer parte. Então, tipo, os meus clientes sabem disto e isto, no fundo, é a união suprema. Ao fim e ao cabo, tipo, o próprio nome está-me a ensinar coisas. Então, não fora... e foi tão bonito ver a cliente quase a chorar, sabes? Os meus filhos não têm que ser a razão para eu não fazer, porque muitas vezes existe isto. O meu filho é a razão para eu não fazer coisas. Então, eu acho que nós, líderes da nova era, estamos a cá a abrir o caminho para mostrar que é possível fazer a nossa vida com os nossos filhos sem ter que excluí-los. Agora, há momentos em que tu vais sentir, olha, preciso mesmo de um retiro só para mim, e vai chegar esse momento e tu vais fazê-lo. Mas nós podemos fazer os nossos retiros só para mim com os nossos filhos. Eu não sei explicar isto, não é? Tipo, e quando Sim. eu comecei, depois passou o evento, e depois em fevereiro comecei a trabalhar mais a sério ao fim desses 3 meses, e eu sentia, não, o que é a minha vida de sonho? É, eu continuo no meu trabalho porque parar a minha criatividade, parar a minha expansão no meu negócio, é tipo parar a minha vida, e parar a minha vida não é o melhor, nem para mim nem para ela. Mas depois a forma como eu co-criei essa realidade para mim foi, ok, a abundância vai chegar, o dinheiro está sempre a chegar, tipo, há sempre dinheiro, há sempre clientes, a abundância está sempre aqui para nós. Quando nós estamos ao serviço, isto é uma crença facilitadora que eu tenho. Quando estamos ao serviço, o dinheiro vai vir sempre. Então este dinheiro vai circular. Então eu não tenho medo de investir numa pessoa que me vem ajudar cá em casa. Então esta pessoa que me vem ajudar cá em casa também está com a área, então eu posso dar-lhe mamar quando eu quiser. Então no início, nesse primeiro ano da área, era eu a trabalhar,
E quando me apetecia, sabes, quando me dava aquela coisa de tenho que ir ter com ela. Ia ter com ela, sem culpa, sabes? Tipo, ok, depois, olha, filha, agora tranquilo, agora a mamãe tem que vir, tipo, trabalhar. Então, deixar isso, ou seja, ter uma parte que é tu decides e tens essa estrutura de como é que a vida funciona para ti, não é? E depois também te permites fluir e dizer: olha, hoje foi um daqueles dias que eu não conseguia trabalhar, não me apetecia trabalhar, só apetecia estar com a minha filha. E vais estar com a tua filha, tá, passas o dia inteiro com a tua filha. Depois, outros dias, tu dizes assim: pá, não, não apetece estar com a minha filha. Porque isto é real também. Às vezes nós temos esse tabu: eu tenho que me apetecer estar sempre com a minha filha. Há em alturas que está, eu pelo menos sinto isto, estou com uma criatividade tão grande que é de género: filha, este é o dia que hoje não vou estar tanto contigo. Mas depois compenso, sabes? E é isto, e não estar por um lado, não está nesse compartimento de patriarcado. O ideal seria 3 horas assim, 4 horas assado. Pronto. Mas ao mesmo tempo também não ser tipo a anarquia, porque sem essa estrutura também te vai faltar a liberdade. A estrutura também nos dá a liberdade. E é isso. E para mim são estes dois pontos: é a decisão. Ter um segundo filho, ter um terceiro filho, ter o primeiro filho, que seja, só vai expandir ainda mais a minha abundância. E é uma decisão e depois tu vais descobrir como é que isso acontece. Por exemplo, para mim, eu percebi só depois que porque é que eu cheguei aos 7 dígitos depois da área nascer? Porque a minha capacidade de amar aumentou. A minha capacidade de receber pessoas, eu não mudei o meu modelo de negócio naquela altura. Eu não mudei nada. Ou seja, o meu modelo de negócio continuou igual, eu simplesmente ajustei para não estar tão presente. Mas aquilo que aconteceu foi, eu tinha uma equipa também de vendas, ou seja, que fazia as vendas nos programas. Tipo, eu sentia-me num estado de bliss tão grande, de tipo, de êxtase. E claro que atraía as pessoas. Claro que eu tinha disponibilidade para elas, porque eu estava a ter disponibilidade para mim, eu estava a dar-me tempo a mim. Uma das coisas importantíssimas, as maiores lições nestes 2 anos de maternidade, que me custou algum tempo a assimilar, foi assim como eu antes tinha 2 horas de manhã para mim, sabes? Foi tipo, eu não sei se sentiste isso também com o relacionamento, não é? Porque primeiro, eu pelo menos comecei esta jornada de desenvolvimento pessoal sozinha. Uhum. Completamente sozinha, com o coração partido, tipo, mas com todo o tempo do mundo para mim, sabes? Para fazer todos os cursos, fazer todas as dinâmicas por escrito, fazer tudo. Depois, entretanto, veio o relacionamento. E o relacionamento foi tipo, uou. Entretanto, tinha o meu negócio que já ocupava muito tempo. Depois veio o relacionamento. Tipo, ok, de estruturação, reestruturação. Mas não tentava fazer isso com os meus clientes, quer dizer, um dos maiores sonhos que nós temos é o amor. Um dos maiores sonhos que algumas mulheres têm é ser mães. Então nós vamos parar o nosso negócio porque temos estes sonhos, ou porque temos estes sonhos vamos ter que, ou não, ou porque temos um negócio vamos ter que rejeitar estes sonhos ou anular estes sonhos. Não. Então como é que eu integro tudo isto? Mas é importante perceber que há um salto quântico e há uma crise de integração. Há uma crise de integração. Então eu ontem dizia-lhes que eu recordo-me quando o Roberto veio para a minha vida, era o que eu mais queria, era o amor da minha vida. Mas eu sentia-me tipo, mas agora estás-me a tirar tempo do meu negócio, agora não tenho tempo. Mas ao mesmo tempo essa capacidade de amar, sabes, porque ao fim e ao cabo o mais importante é o amor. Tipo, esse amor que eu comecei a sentir em mim, a fluir através de mim na relação com ele, claro que me expandiu a receber muito mais clientes. Foi depois uma questão de reestruturação do meu dia a dia. Ok, já não tenho todo o tempo do mundo para estar só em mim e no negócio, agora tenho que dar tempo para ele. E quando vem um filho, é isto também. E nós assustamos porque parece que não há tempo, mas o tempo, existe 24 horas na mesma. Às vezes o que está a acontecer é que nós, naquele ponto, quando estamos no processo de morte, no salto quântico, nós sentimos asfixiados por todo lado. Sentimos que estou em crise, estou em desespero, não tenho tempo para nada. Mas se nós formos a avaliar isso profundamente, o que estamos a fazer é uma tempestade por um copo d'água, porque realmente há tempo, só que aquilo que tem que morrer é a pele antiga que me está a asfixiar. Então a estrutura antiga se cá tem que morrer. Tenho que olhar para a minha agenda, tenho que olhar para os meus recursos, para as pessoas que estão na minha vida, como é que eu reorganizo para eu ter o tempo para a minha bolha de oxigênio. Então isso foi uma das aprendizagens com a maternidade, porque eu entrei, ou seja, cheguei aos 7 dígitos, não é? Tipo em 2020, foi mãe, o parto aconteceu, depois em 2021 foi o desafio de, e ainda tem sido em 2022, que é aquilo que é imprescindível para ti para
co-criares a tua vida de sonho, tu tens que continuar a ter tempo para isso na tua vida. Porque acontece quando há mais bolas importantes na tua vida, que é, ok, agora sou importante eu, é importante o meu negócio, é importante a minha relação, é importante a minha filha. Então como é que eu encaixo tudo isto? E é importante o meu livro, imagina, tipo, estar a lançar um livro no meio disto. É tipo, houve momentos de, tipo, de estrangulamento, tipo, é que eu meti nisto todo. Mas ao mesmo tempo a minha alma a dizer-me, não, não, mas tu consegues. Porque a forma de colapsar o tempo é não deixar de tomar as decisões dos teus sonhos pela ilusão de que não há tempo, porque o tempo vai existir. Agora o que acontece é essa reestruturação, não é? Então para mim, agora, tipo, aquilo que eu percebi que não abdico nunca mais, porque é muito fácil, tipo, abdicar de mim. Não, a primeira coisa que eu vou fazer de manhã é escrever o meu livro. Não, a primeira coisa que eu vou fazer de manhã é dar isto, que a minha equipa estava a pedir isto. Não, a primeira coisa que eu vou fazer de manhã é estar com o Roberto, que é um momento de estar com ele. E foi, acabou. C'est fini. A primeira coisa mais importante de manhã é estar comigo. E eu fazia isto antes de ser mãe, mas depois ao ser mãe é quase como há ali um processo de reestruturação que também é normal, é fisiológico, mas que te perdes um bocadinho de ter tempo para ti. E quando o bebê nasce, eu acredito que nós, mães, se quisermos e se tivermos recursos à nossa volta, está? Tipo, vida, eu tomo esta decisão, eu quero alguém que me apoie. Mãe, eu tive que pedir ajuda à minha mãe com a área de ter 3 semanas de vida. Eu já estava tipo maluca, estar só eu e ela e o Roberto. Tipo, pá, preciso um bocado. Nem que fosse tipo só para dizer, olha, vamos relaxar um bocadinho. E ela dormia durante muito tempo, não é? Porque os bebés no início dormem muito tempo. Mas há tanta alteração interna que, para mim, a fórmula é reserva tempo, meia hora para meditar. E meditar, aquela meditação transpessoal de estou em silêncio e estou. O que é que eu estou a sentir agora? O que é que passa na minha cabeça? O que é que eu preciso? Esta pergunta tão importante. O que é que eu preciso? O que é que eu preciso? E depois disso, não digo se calhar depois logo pós-parto, mas quando somos mães, não abdicar desse tempo de escrever. Escrever, tipo, quais são as declarações? Eu escrevo sempre declarações do patamar financeiro que eu quero alcançar. Depois quero declarações, agora tenho uma declaração para perder tipo 12 quilos para o lançamento do livro. Eu tipo, tenho andado assim numa relação com a comida assim, altos e baixos. Tipo, é o meu desafio, não é? Cada pessoa tem o seu desafio. Então, tipo, para eu me manter focada, não é? Porque se nós ainda não chegamos onde nós queremos chegar, a nível financeiro, a nível de peso, a nível de relação amorosa, aquilo que nós precisamos é de focar a nossa atenção aí, é de criar uma declaração. Por exemplo, manifesto 10 mil euros no meu negócio. Manifesto o primeiro mês de 10 mil euros no meu negócio. Manifesto o meu primeiro mês 100 mil euros no meu negócio. Então, ter esta declaração que ela é, todos os dias tu escreves esta declaração. Todos os dias. Depois ter outra declaração de saúde ou de relacionamento para compensar esta parte do profissional com o pessoal. Então, no mínimo, ter essas duas declarações e a cada dia tu escreves essas declarações. E tu fazes essa consciência de, ok, quais são as crenças? Que crenças é que eu tenho? Por exemplo, uma crença é que, ao ser mãe, tipo, eu não... Vai ser difícil chegar a este patamar financeiro. Mas isso é uma realidade ou uma crença? Não é uma realidade! Não tem, as minhas clientes diziam, "Ok, uma crença em relação ao manifesto amor da minha vida." Sabes aquelas mulheres super bem-sucedidas? Que, Sim. tipo, já alcançaram 10 mil euros por mês no seu negócio, mas, tipo, o amor é, tipo, coração fechadinho, não é? E eu dizia-lhes que é tão fácil para mulheres bem-sucedidas fechar o coração ao amor, porque o amor não tem lógica. Enquanto que o negócio, sabes, o amor é tipo, abres-te completamente na vulnerabilidade, como ser mãe, não é? Tipo, é quase. E eu dizia-lhes, ok, tipo, e qual é a primeira crença que te aparece? Elas têm esta declaração, manifesta o amor da minha vida. Primeira crença, não tenho tempo para o amor. E depois eu perguntei, ok, e essa crença é mesmo verdade? Eu disse, ok, tu trabalhas até às 10 da noite, até às 11 da noite? Não. Às 9 da noite estás a trabalhar? Não. Ok, das 9 às 10 há tempo para o amor. Então, tipo, é desconstruir estas nossas crenças em relação ao dinheiro, em relação ao amor, depois de perceber uma coisa super importante para mim, foi também o ponto de viragem, para mim, na minha abundância. Eu sempre tive esta capacidade de dar, eu sempre, não é, tipo, trabalhar em enfermagem, quando nós trabalhamos a dar aos outros, é fácil dar e depois vou receber. Então, tipo, o que é que está a bloquear nós recebermos? Porque o dinheiro é uma energia que tu queres que entre para ti, não é? Então, aquilo que eu percebi também é que uma das minhas maiores emoções, ou seja, porque os pensamentos limitam-te,
mas emoções numa mulher não deixam entrar, aquilo não deixam receber. Nós temos isso na nossa cultura. Tipo, nós temos alto bloqueio a receber. Porque receber no passado significou receber tortura, receber tipo crítica, receber tantas coisas mais. Não é? E há uma frase que diz, não é, que os nossos outros não guardem os nossos problemas, mas que guardem os nossos sonhos, ou algo assim semelhante. Sim. Mas realmente nós acumulamos tudo aqui no nosso útero. Então, por isso é que também é tão importante a menstruação e para mim o pré-menstrual e o menstrual para soltar. Para o mundo inteiro, né? É o momento que a mulher tem que soltar, porque tu não podes receber mais se tu não soltas aquilo que está dentro. Então, se tens raiva, se tens culpa, para mim, a minha emoção de auto-bloqueio é culpa. Eu, quando penso no meu próximo patamar financeiro, desde que comecei esta jornada e agora, continua a ser culpa. É quase como há processos de emoções dentro de mim que me levam a esta questão de porque é que eu vou ter mais se nem toda a gente tem já aquilo que eu tenho? Então, sabes, isto numa mulher, uma mulher que é empática, uma mulher que quer ajudar, que quer ver toda a gente bem, é fácil entrar na culpa, que muitas vezes é um bloqueio de desequilíbrio no nível de responsabilidade. E que tem aqui a ver também com esta parte, que falei antes da decisão, mas também com o poder pessoal, que é sair da vítima. Sair da vítima também é sair do salvador. Nós temos esta noção de, eu tenho que salvar os outros, e é aí que vem a culpa. E eu tenho muito essa energia, esse arquétipo de salvador, tipo, Mulher Maravilha, sabes? Tipo, então, tem muito a ver com esta aprendizagem de, espera, qual é a minha responsabilidade, André Viana, qual é a tua responsabilidade? Eu não posso ir à vida de uma pessoa e transformar a vida de uma pessoa e eu posso ensiná-la e inspirá-la, mas a responsabilidade não é minha. Então, muitas mulheres também têm dificuldade em receber mais dinheiro porque têm esta questão misturada da responsabilidade. Então, é que quando somos mães, isso ainda se torna mais visível, porque tu, ao seres mãe, já tens uma responsabilidade que não podes evitar, que é o teu filho. Então, aquilo que era aquela grande energia de querer, tipo, salvar e dar demais ao outro, tem que, sabes, tipo, tens que voltar ao teu centro, voltas ao teu centro, e desde aí, ok, solta, lá está, solta. Nesta declaração, manifesto no meu primeiro mês 10.000 euros, 20.000 euros. Independentemente se são mãe, se não são mãe, tipo, sabes, é aí, transcendes isso. Mas vês, que emoções é que me estão a bloquear? É o medo. Eu tenho medo, por exemplo, se tiver mais dinheiro, acontece o que aconteceu à minha bisavó, que foi roubada, que foi violada, sei lá. Ela já estiver a trabalhar, ou é culpa, ou é. Qual é a emoção que está aqui? E as nossas emoções têm mesmo esse poder se nós não as libertarmos. Então, primeiro é um processo de ter consciência de qual é a emoção que está aí. Por isso é que eu amo tanto meditar. Sabes? Porque este trabalho da escrita vem depois de meditar. Então, medito e já vem. E às vezes na meditação estou, conecto com o meu primeiro mês de e de repente começo a entrar em processos. E esses processos são ótimos, porque o processo está para dizer, olha, isto é o que não está resolvido dentro de ti, que tens que, quase como se fosse um nó, tens de desemaranhar esse nó, para agora estás aberto a essa realidade. Independentemente se és mãe, se és avó, se estás no final da tua vida, porque nós temos histórias também de Luís Reis, chegou ao final da vida e tipo, alto sucesso com os livros, ela tipo, manifestou a missão dela nessa idade, tipo, não foi aos 20 nem aos 30, então há muitas pessoas que têm estas histórias. Então, realmente, esta forma de manifestar abundância vai para além da nossa condição, mas, obviamente, temos que abraçar e identificar quais são essas crenças, neste caso, tipo, relacionadas com a maternidade. Sim. Tipo, e é verdade, porque para o mundo linear da terceira dimensão, há muito isto de, para ter mais abundância, tens de ter mais esforço, tens de trabalhar mais. Mas realmente, quando tu percebes o mundo quântico e esta questão da quinta dimensão, tu sabes que é tudo uma questão vibratória. Então é tipo, onde é que eu me quero colocar? Eu sou aquela mãe, empreendedora de sucesso, que ganha 30.000 euros por mês e está feliz e equilibrada em todas as suas áreas. Agora, para que esta realidade seja possível, depois é aí que entra o como. Não é? Tipo, já falámos dos pensamentos, crenças, emoções, agora como? O que é que eu tenho que fazer? Porque há coisas que não é só, olha, a lei da atração. Não, se eu quero realmente ter tempo para trabalhar na minha missão, ter tempo para a minha filha,
se calhar eu vou ter que abdicar de coisas na minha vida. O que é que não é assim tão importante para mim? Por exemplo, essa pergunta também, o que é que não é assim tão importante que eu posso delegar a alguém? Para mim, tudo o que tem a ver com casa, não me dá. Há mulheres que adoram cozinhar, há mulheres que adoram arrumar a casa, aspirar. Não é o meu caso. Não é mesmo. Não, não adianta, por muito que eu queira, é quase como, pronto, sou um crocodilo e quero ser um macaco, sabes? Não dá. Não é Sim. e é isso que eu acho que cada mulher precisa de olhar para dentro e fazer-se essa questão, porque há mulheres que têm a possibilidade de dizer assim: o meu marido está a ganhar dinheiro, vou combinar com ele, eu estou 2 anos sem trabalhar e estou a ser sustida. Ou então, que outra maneira, porque às vezes, mas eu não quero depender do meu marido. Ok, às vezes pode ser uma questão de ego, não quero depender do meu marido, mas é pá, se calhar vai haver um momento da tua vida. Isso foi uma coisa que eu também aprendi com o Roberto, vinha-me, que é no início, eu convidei para vir para o meu negócio. Tipo, raptei-o, o sítio onde ele estava a trabalhar e disse: veja aqui trabalhar. E houve um momento que eu comecei a sentir: caramba, mas agora tipo, está tudo nas minhas costas. E sentia isso, não é? Porque eu estava a ensinar, mas a minha voz interior. E sabes, se eu tivesse estado na questão do ego e na questão da terceira dimensão, que tinha logo entrado em processos de: mas na nova era, o homem é que suporta. Não, tipo, o homem é que suporta a mulher, tipo, eu não posso estar nesta posição. Tinha entrado nessas tretas todas que são moralidade. É a moralidade. É aquilo que nos dizem que tem que ser certo. E eu disse: ok, tirando essa parte toda da moralidade, o que é que a minha alma me diz? E sabes o que é que a minha alma me disse? É tão bonito isto, que é o verdadeiro amor. Disse: um dia és tu por ele e outro dia será ele por ti. Uau. É potente isto, não é? Tipo, porque há muitas mulheres que também têm isto, mulheres bem-sucedidas. E o que aconteceu foi claramente que em 2020 ela assumiu tipo, a gestão toda da empresa. Só aparecia para fazer os eventos, só aparecia para fazer os workshops. Com a gravidez, eu até acho que para mim foi mais desafiante a gravidez em si do que propriamente depois da área nascer. Uhum. Depois de arranjar os recursos para me apoiarem, claro. Mas na gravidez eu estava habituada, tipo, a estar em modo de autocuidado, a escrever e canalizar e fazer posts até às 10 da noite. Era o normal para mim. Quando fiquei grávida, às 5 da tarde, morria. O meu cérebro já não dava para... Eu disse: isto realmente Sim. não dava. Tipo, só conseguia ver televisão, ou ver um filmito, ou ouvir qualquer coisa, não é? E então, tipo, o Roberto tomou conta de tudo. Então, repara como é que, não é? Esta questão do karma positivo também. Uhum. Não Sim. entrar na... E é isso. E acho que tocaste aqui em pontos tão importantes que eu fui assim colhendo, não é? E fizeste-me lembrar uma frase que não me recordo do autor, mas que ele diz que o pior para um filho é a vida não vivida dos pais, não é? E eu trago isso para mim a cada momento em que realmente nós nos colocamos nessa posição. O melhor para mim e para a minha filha é abdicar daquilo que eu quero fazer por algo que eu romantizo, como ficar com ela o tempo inteiro, os 3 primeiros anos, não é? Então, e realmente aí é esse lugar também de fechar e de dissolver essas lealdades inconscientes a esse a isso que se fazia no passado e que agora nós podemos fazer diferente, não é? E tu trouxeste também muito isso, como é que eu vou, e que a culpa às vezes também denuncia isso, como é que eu agora vou criar tudo isto por cima de histórias, da minha família, que não seguiram neste sentido, não é? Por trás de histórias de escassez, não é? Então é muito esse também fechar desses ciclos. A história da minha bisavó, como tu dizias, de que morreu no parto, eu olho para isso e fecho esse ciclo e crio uma nova coisa, não é? E tu falavas muito da decisão como esse lugar de o que é que eu abdico, não é? E às vezes eu sinto que na decisão o mais difícil é isso, é libertar, porque eu até posso ficar muito inspirada com o caminho que eu quero percorrer, mas abdicar daquele que eu então não vou percorrer, daquilo que eu vou largar, daquelas lealdades à família, daquelas lealdades
ao inconsciente coletivo, não é? Aquilo que se faz, aquilo que é o moral, aquilo que a família fez, não é? Como é que eu vou libertar isso, não é? Eu sinto que o desafio na decisão, como tu falavas tão claramente, é mesmo reconhecer o que é que eu não quero abdicar ainda, o que é que eu não me sinto preparada para abdicar, o que é que eu ainda não vi que preciso de abdicar, porque é um fecho e por isso é que o fim de vida. Porque aí é um fim de vida também. Quebra-se aqui um ciclo. Eu não sou a minha bisavó, eu não sou a minha mãe, não é? Eu não sou a outra mulher, eu não tenho de viver a vida dela, não tenho de recriar esse padrão, não é? Então eu sinto que o mais difícil é assumirmos essa abundância desse ciclo de perder, de libertar, e por isso é que nós também nos ligamos tanto a esse lugar da morte e do fim, porque a cada decisão é preciso um luto, é preciso integrar um luto, não é? E eu sinto que aí há uma grande dificuldade, e tu, como com essa história também de enfermeira como cuidados paliativos, certamente que o final de vida te traz muito. Pudeste ver-te como o final de vida te traz esse questionamento e às vezes essa resistência a morrer porque ainda não estou preparada, ainda não fiz, não é? Ou ainda não reconheci esse sentido. Então também é preciso reconhecer um sentido para estas nossas mortes, um sentido de deixar a mãe, deixar o pai, deixar essa moral e encontrar um lugar individual e que isso não meta em causa a nossa sobrevivência, não é? Não é por eu seguir o meu caminho e libertar-me da família que vou morrer, ser rejeitada, porque isso é a nossa expressão mais primitiva, não é? De se eu sou rejeitada do clã, eu vou morrer. Então eu preciso de me integrar, mas depois aí entramos numa lealdade, numa repetição, numa culpa, não é? A culpa é isso, é como é que eu agora vou fazer isto se tantas pessoas estão... E isso também no dinheiro é uma grande crença limitante, não é? Como é que eu vou receber 1 milhão se os outros passam fome, não é? Mas é recebendo 1 milhão que tu vais poder distribuir mais, não é? E se tu tens essa missão. Então esse lugar de receber está muito ligado. Nós também só conseguimos receber uma experiência de parto quando largamos completamente o mundo terreno, não é? Quando largamos, entramos na parte Holanda e largamos tudo aquilo que são tempos, horários, deveres, foco noutras coisas, libertamos tudo isso para receber aquela dádiva, aquela força a atravessar-nos, não é? E eu sinto que aqui é o mesmo, ligarmos a essa abundância tem muito a ver com isso, com a nossa capacidade de matar literalmente, libertar-nos, e às vezes é muito isso, quase como se nós pudéssemos viver em vida a morte da família, a morte de tudo isso que está em nós, mas que agora eu vejo, eu agradeço, eu honro e eu liberto e eu peço autorização para seguir de outra forma, não é? E acho que o grande desafio nessa decisão é mesmo aceitar a morte. Assim como no parto, eu vou entrar nesta abundância que é uma experiência de parto, eu vou entrar nesta abundância que é faturar 1 milhão no meu negócio, não é? Eu vou entrar nesta abundância que é a morte, literalmente, morrer, o fim de vida, não é? E isso requer mesmo esta libertação, e isso é tão difícil quando nós estamos mais ligadas ao masculino, de controlar, não é? De agarrar. Aquilo que tu me estás a dizer, isto é incrível, porque realmente a abundância é tão lindo isto, não é? Porque a abundância da vida engloba vida e morte. Então, a verdadeira abundância, às vezes nós temos esta ilusão de que a abundância é só coisas cor-de-rosa, bonitas, mais dinheiro na conta, mais dará, não é? Mas realmente tu trazes isso também porque tens essa consciência da morte, não é? E o ciclo menstrual mostra como é que uma mulher pode ser abundante. É exatamente isso, não é? Ou seja, não há abundância do próximo nível se não permitirmos a morte deste nível aqui. Então, e a maior parte de nós nesta sociedade patriarcal não sabe fazer isso, porque a sociedade patriarcal coloca a morte de parte. Não, as crianças não irem ao funeral melhor,
Então, não temos esta. Então, perdemos o poder de ser abundantes no feminino, que é viver os nossos ciclos, não é? Tipo de morte. E enquanto estavas a dizer isso, eu estava a pensar realmente as pessoas que nos escolhem como mentoras, o grande trabalho do mentor, ou pelo menos na minha visão e naquilo que é o meu trabalho, é suster a pessoa, dar a mão à pessoa para, naqueles momentos que ela está a passar por morte e sombra, encontrar o sentido e ajudar o ego. Porque o ego, ou seja, o Carl Jung tinha uma frase que é: só um ego forte pode ser transcendido. Então imagina, tipo, se o nosso ego, eu estou com fraca autoestima, não, o primeiro trabalho que eu tenho que fazer, não é, com esta pessoa é tipo aumentar a autoestima, é tipo, tu és espetacular, poderosa, e o ego vai crescendo, crescendo, não é, tipo como o ciclo dos 7 chakras, não é, tipo, eu tenho o ciclo dos 7 bloqueios, que é, tipo, é um crescimento, e chega ao último, e começamos a entrar nos chakras mais transpessoais, mais espirituais, mas se eu não tenho trabalhado a minha parte terrena, não é, dessa questão de sobrevivência, de superar as minhas maldades, de saber relacionar-me, de saber pôr limites, de dizer que não, dizer esta sou eu, esta é a minha individualidade. Se eu não sei fazer nada disto, eu não vou conseguir morrer. Porque a morte só vai existir, lá está, só quando o ego está forte é que pode haver a morte. E é aí que é o mais difícil. E é aí que muitas pessoas entram no ego espiritual, que é tipo, então, mas agora estou tão bem, porque agora vou morrer. E só quando começamos a ver a evidência de que as coisas não estão a acontecer como nós queremos, é que nós vemos, espera aí, que há aqui qualquer coisa que não está bem. Mas é um ciclo bonito de eu agora estou forte e quando chega esta energia do 7º chakra, que é a energia do desapego, que é aquilo que estavas a dizer também. Tipo, que difícil é quando eu digo que se eu quero manifestar o meu primeiro mês de 10 mil euros, eu tenho que morrer para a realidade da Andreia, que ganhava 5 mil ou ganhava 1000 euros. E esta morte não é nada fácil. E nós estamos numa sociedade em que, meu Deus, somos super apegados a tudo. Nós não queremos sequer sentir uma dor de cabeça, quanto mais uma dor de morte. Porque a dor de morte é muito engraçada. E permite-me agora falar um bocadinho do parto, porque eu acho que o parto realmente, para mim, o parto, eu já ia para o parto com aquela noção de se eu já sei o que é viver contrações quando tenho a menstruação, sempre tive contrações que sentia que eram dolorosas e às vezes tipo, pá, tenho que me deitar. E a partir de uma certa altura, há mais de 10 anos, eu disse: eu nunca mais vou tomar medicamentos. Mas vou tomar porque isto é uma dor natural, é uma contração, o meu útero está a contrair. E eu sei que há muitas teorias e provavelmente não é nada natural e se calhar tenho que fazer mais trabalho aí, para ouvir também essas teorias. Mas para mim, aquela interpretação de esta dor é natural, tipo, é uma contração, há partes de mim que estão a sangrar, então deixa-me suster isto. Então eu aprendi a suster essa contração sem ter que tomar um medicamento. E tive realmente, tipo, eu recordo-me de estar a trabalhar na Arábia Saudita e a enfermeira dizer: tu não podes fazer isto, eu não posso. Posso, sim, senhora. Porque eu não vou, se eu tive a noite toda, até às 3, 4 da manhã com dores, eu não vou trabalhar no dia a seguir. E nós tínhamos esses dias que podíamos estar até 7 dias sem atestado. E como é que é o sistema, não é? O sistema a dizer: mas tinhas tomado um medicamento. E eu, epá, só apetece fazer aquele gesto, sabes? Aquele gesto que no norte se faz. Tipo, Sim. tipo, sai daqui, não é? Porque eu sei o meu corpo. Então, quando eu fui para o parto, é muito bonito esta dor da contração, é também ajuda-te a vir para o momento presente e a honrar aquele momento de morte que está a acontecer. Tu não estás a anestesiar, e não sou contra quem quer um parto com epidural, com cesariana, porque, olha, na última semana antes do meu parto, eu disse: eu vou ter um parto epidural, vou ter um parto cesariana, já não quero. A tensão do medo, sabes? Aquele medo pré. Então há muito esta coisa também de. Por isso é que é tão importante a mentoria, senão nós desistimos na hora H, na hora 11, aquela hora mesmo, tipo, o instante mais escuro da noite acontece momentos antes do amanhecer. Então, a última semana antes do meu parto foi do género: ok, é agora que eu vou para o hospital, eu já não aguento esta tensão, eu não sei o que é que vai acontecer, quando é que vai começar, e ao mesmo tempo ter a minha mente clara. Mas espera aí, Andrea, qual é o teu compromisso? O que é que tu queres? Tu queres um parto natural? Então mantém-te aqui. Até escrevi tipo sei lá, uma frase sobre compromisso, não é? Tipo, o compromisso absoluto é quando tu chegas até ao teu limite, é tipo, só quando tu depois sentes aquela voz de não, não, agora já estás a ser, porque eu também tinha essa consciência, eu não posso ser obcecada ao ponto de pôr em causa o meu filho. Então, quando nós recebemos aquela voz de não, olha, André, agora é hora de ir para o hospital. Mas eu não recebi isso. Eu recebi era a voz do medo a dizer: olha, vai fazer cesariana porque assim alivias esta tensão toda da expectativa. Então, não, isso é o meu ego. Então, aí é que nós já temos este ego forte o suficiente para dizer assim: querido ego, eu abraço-te, eu até deixa-me aqui escutar. O que é que tu querias? Eu quero. Tipo, é mesmo importante dar voz ao ego, sabes?
Tipo, eu queria era, tipo, deixar já esta tensão toda, eu queria era, tipo, desaparecer, fugir, tarará. Ok, ego, eu escuto-te, eu aceito, eu abraço, anda cá. Pá, faz todo sentido. Mas tu não és o teu ego. Então, tipo, tu estás nesse lugar de, ok. E no momento do parto em si, esse momento do portal, é o momento de, ok, como tu dizias, tipo, agora eu solto tudo isto que eu pensava que ia ser e estou com aquilo que há. E sabes uma coisa que aconteceu também que para mim foi extraordinária, extraordinária mesmo, porque eu fui sendo, eu tinha não sei quem é que me disse, acho que foi uma enfermeira também, que disse, olha, quando chegares ao momento do parto, tu esqueces, tu és super controladora, mas tu vais para outro plano. Mas o que é certo é que eu estava no parto e eu estava super consciente. Ou seja, eu estava. É aquele ponto do controle saudável, sabes? De Uhum. eu sei onde estou, eu sei quem sou, eu sei o que eu quero. E depois a outra parte eu posso soltar. Mas eu recordo-me de haver vários momentos. Haver, por exemplo, um momento que a enfermeira tirou uma seringa. O que é isso? Tipo, nós estamos que era tudo natural. O que é essa seringa? E ela, ups! E tipo, eu estar no meio das contrações a dizer, vais-me dizer o que é essa seringa? Sabes, tipo, aquela Sim. minha coisa de, não, não, conta-me. E ela, isso é por causa da vitamina K, que é o ideal, mas depois falámos, quando Paris, falámos se queres ou não. E eu fiquei assim, tipo, ok, continua. Sim, Sabe sim. aquela coisa? E depois houve um momento que, mesmo já no momento da expulsão, o momento da expulsão é muito rápido. E ela estava-me a dizer, e elas foram espetaculares porque elas dizem, o que é que está a dizer o teu corpo? O que é que estás a sentir? Como é que sentes? E ajudaram-me a conectar ainda mais com o meu corpo. Essa é que é a beleza, não é? Porque mesmo fora do parto, quando nós estamos a trabalhar objetivos financeiros e tudo mais, é o que é que a tua alma está a dizer? Então, a história da Andrea é esta, mas a história da Margarida é esta. A história de cada pessoa é a sua história, mas temos que estar a ouvir o que a nossa alma nos está a dizer. E nesse momento ela disse, ok, já vejo a cabeça, tipo, ok, puxa, 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 tipo, está quase cá fora. Mas observa o teu ritmo, observa quando é que é. Ah, e houve um momento que eu puxei, eu senti a cabeça da área, tipo, a sair pela vagina, e depois recebi uma voz a dizer: agora relaxa. E eu, tipo, mas agora ela tinha que sair. Não, agora relaxa. E eu relaxei, e ela veio outra vez para dentro. Ou seja, eu não tive ai, mas relaxa porquê? Porque a voz da intuição às vezes não te diz o porquê, não é? Tipo, mas agora relaxa. Tipo, relaxei, e está aqueles segundos, não é? De tipo, ok, ok. E agora? E tipo, a minha alma disse mesmo, tipo, é agora que fazes a força toda. É agora que fazes a força toda. E fiz a força toda e saiu. E depois, mais tarde, nessa mesma noite, recebi a voz. Epá, isto até é mesmo lindo, não é? Porque nós estamos sempre. A nossa alma está sempre lá para nós. Se Sim. nós estivermos abertos ao ouvido. E recebi, tipo, se tu tivesses feito força naquela altura, que tu podias. E o bebê ia nascer na mesma, mas tu tinhas feito uma laceração do Uhum. período. Uhum. Então, tipo, tu paraste, respiraste, tipo, e deu espaço, porque aquilo alargou um bocadinho a vagina naquele momento e voltou a encolher. Sabes? Deu espaço para treinar aquela elasticidade, porque eu fui daquelas pessoas que eu não treinei nada, aquelas exercícios de elasticidade. Fazia-me super confusão, tanto mexer nas mamas como mexer na vagina, tipo, na altura da gravidez, é tipo, epá, isso não é para mim. Isso não é para mim, eu não consigo, epá. Sabes? De treinar o músculo da vagina, de não sei o quê, de movimentos, epá, tem mais que fazer. Sabe? Aquela coisa que tem mais que fazer não é para mim. Sim. Mas então, tipo, foi a forma e teve essa elasticidade, voltou e depois é que. Então, se Uhum. nós estivermos atentos e se estivermos sempre com esta consciência do que é a voz da minha alma, o que é a voz do meu ego. Porque a voz da alma vai ser expansiva e calma. A voz do ego é que entra em pânico. Ah, vou morrer. Tive a melhor para o hospital. Tipo, e há tantas oportunidades ao longo do nosso caminho para nós cedermos à tentação. E a ceder à tentação é fazer aquilo que fizeram os nossos pais, é fazer aquilo que faz a sociedade, é fazer aquilo que tanto. Não é? Eu tive mesmo essa tentação de, na semana antes, não, eu tive a área na quarta-feira e no domingo saiu um bocadinho do rolhão mucoso. E depois no dia a seguir saiu mesmo líquido, muito líquido. Uhum. E eu pensei, romperam-se as águas. E falei com a enfermeira, ela disse, pode ser as águas, não pode ser o rolhão mucoso. Foi muita quantidade, não foi. E depois ela disse, a única maneira de teres a certeza absoluta é ir ao hospital. E eu, ok, então vou aqui a Viana, que é perto. Depois pensei, para estás maluca. Depois veio-me logo a minha alma. Andreia, ser só consciente da decisão que tu vais tomar. Porque se vais para o hospital, tu queres um parto em casa, se vais para o hospital nesta altura e tu és uma pessoa altamente influenciável, qual é a probabilidade de depois estás com 39 semanas e estás no hospital e eles querem te ficar lá contigo e tu não tens maneira de dizer que não?
Então, tipo, e depois perguntei a mim própria, ok, alma, ah, é para me preocupar? Isto é ruptura de águas ou é rolhão mucoso? E a minha alma foi, tipo, tranquila. Eu assim, ok, então a minha única preocupação agora é passar a noite. Então ainda passei a noite de segunda, não, passei a noite de domingo para segunda, começaram um bocadinho as contrações. Ainda passei a noite de segunda para terça, assim, eu só queria estar descansada. E só na terça é que voltei à Póvoa e, tipo, na terça à noite, que foi na quarta de madrugada, à 1h44. Então, eu acho que isto é interessante também para a abundância, não é só a parte luz, a parte positiva, a abundância é saber suster-te nos momentos de dor, de escuridão e de morte. E aquilo que eu noto com as minhas clientes e comigo própria, é que quando eu estou em mentoria, a nível de campo energético, é como se houvesse uma sabedoria cósmica que diz à pessoa, ok, tu estás a ser seguida, tu estás a receber esta mentoria, então nós podemos ir mais fundo. Uhum. Podemos dar experiências para te sentir ainda mais sombra, para sentir ainda mais morte, porque quanto mais sombra e mais morte nós pudermos, é quase como quando mais descemos na profundidade, né? Porque a profundidade, estar na sombra, estar no oculto, estar no submundo, é a grande sabedoria do feminino. Quando nós temos um feminino bem integrado, nós não temos medo disto. E nós não precisamos ficar lá muito tempo. Nós sabemos que vamos lá, resolver aquilo que temos que resolver, e toca a cá para fora, porque o mundo é maravilhoso, e o sol é altamente, e há coisas Sim. maravilhosas. E é isto. Eu acredito que, no fundo, a mentoria serve para nos suster nisso. Sabes? Para Uhum. tipo, nos dar a mão, para irmos ainda mais fundo, porque a sociedade não nos ensina a ir mais fundo. Mas tive uma colega minha de Mastermind que adorei, no outro dia ela dizer. Hoje em dia, quando a vida me traz algo difícil, desafiante, duro, eu já não rejeito. Já, tipo, o meu ego já não entra em paz. É mais tipo, ok, deixa-me abraçar. Porque isto está-me a acontecer para me levar a sentir aquilo que eu sinto, para me levar a este submundo que eu preciso de ir para depois ascender. Então, muitos dos medos das mulheres também é, tipo, e se eu entro nessa energia de feminino, e depois me perco nessa energia, não é? Tipo, mas às vezes nós podemos entrar aí, nos perdermos um bocadinho aí, e ao ter essa ajuda, garantimos que perdermos não vai ser durante muito tempo, para sanar aquilo que precisamos sanar. Sabes, este ano aquilo que eu me dei conta de uma grande aprendizagem minha de feminino foi porque aconteceram muitas coisas este ano na minha vida. Tipo, aconteceu uma situação de clientes juntarem-se contra mim, ou seja, de entrarem aqui muito num processo de não responsabilização e de atirarem tudo para cima de mim, ou seja, isto que está a acontecer é a tua culpa, Andréia. Uhum. E claro que não tinha o padrão da culpa, isto estava no meu submundo, não é? Tive que aprender a crescer desde aí, perceber, ok, há coisas que são os meus limites, não é? Tipo, eu não quero que ninguém grite comigo, eu não preciso que ninguém grite comigo, eu posso dizer que não a este tipo de clientes que gritam, não é? Mas foi duro. Depois houve algo que aconteceu também de fazer um investimento de mais de 100 mil euros, foi um investimento assim enorme. Depois descobri que era tudo fraude. E tu dizes, caramba, já estou neste mundo também do pessoal há muito tempo, como é que eu fui enganada desta maneira? Sabes? É tipo, tão fácil que tu vais para a sombra, sabes? E te sentes vítima. Sim. Foda-se, enganou-me, tipo, que esta merda. Dá. Depois aconteceu outras coisas. Aconteceu também a Ordem dos Enfermeiros que colocou um processo de crime. Imagina isto. Ou seja, este ano realmente é um ano de sombra e tu já vês, não é? Quando nós compreendemos as mortes, as sombras, o potencial que vem aí, ainda para mais um ano em que eu lanço o meu livro. E depois, ao fim e ao cabo, não tinha nada a ver, porque eu já não faço parte da Ordem dos Enfermeiros, mas foi alguém que viu, tipo, que eu falo de abundância e, tipo, e não está dentro da regulação para a prática da enfermagem, então tipo, fizeram uma acusação. E a Ordem dos Enfermeiros, em vez de ver que, olha, espera aí, deixa eu ver se a Andrea, tipo, ainda está inscrita na Ordem, já não estou inscrita na Ordem desde 2019, então é tipo, não faz sentido. Mas, sabes, receber aquela carta, tens que ir à GNR, foste acusado de um crime, que eu, tipo, foi tipo, mas eu estou a fazer bem no mundo, o que é que está a passar? E aquilo que eu descobri este ano foi, dei-me conta de que entrei de ser mãe, de estar mais no feminino, porque esta energia de ser mãe coloca-te mais no feminino, e de estar mais a receber, não é? Tipo, coloquei-me numa posição de receber, e o que recebes é isto, é tipo, então facilmente me coloquei numa posição de vítima. E isto acontece a todas as mulheres. Uhum. Até porque no inconsciente coletivo do feminino está muito esta questão de, para ser feminino eu tenho que ser vítima. É como, Sim. as coisas não acontecem, nananã, tem que dar. Tipo, é a nossa ilusão do feminino, não é? E depois aí por mim, eu espera aí, tipo, eu nem sequer estava a dar conta que eu estava a ser vítima das minhas plantas vítima. Repara. Não é? Tipo, Uau. uou! Tipo, então quando me dei conta disto foi, uau, espera aí.
espera aí, ok, isto está-me a acontecer e a tal importância de dar lugar ao ego. Isto realmente são coisas profundas, são coisas impactantes, são coisas que mexem muito com a energia de uma pessoa. Então eu não retiro a questão da necessidade de cuidar de mim e de soltar emocionalmente e fazer processos e receber ajuda nesta área. Mas ao mesmo tempo eu não preciso estar como uma vítima, porque eu amei isto. Eu coloquei claramente que o meu novo patamar agora é chegar aos 3 milhões. Tipo, eu coloquei isto no início do ano e estas coisas começaram a acontecer no início do ano. Então é do género, sabes quando tu vês que quando tu dizes sim a um novo patamar financeiro, tu estás a dizer sim à grande abundância que vai ser essa realização, mas também estás a dizer que sim à sombra que isso traz. Porque se tu ainda não chegaste a esse patamar financeiro é porque há uma sombra que tu ainda não viveste e não processaste. E aquilo e depois tem a ver com as aprendizagens de cada pessoa, mas para mim, sempre, ou seja, como eu vivi uma infância de bastante carência emocional e negligência emocional, fizeram o melhor que podiam, os meus pais são espetaculares, mas essa foi a realidade, não é? De não ter sustento emocional. Então a primeira coisa que acontece quando alguma coisa de mal acontece comigo, entre aspas, quando há alguma coisa não desejada, o ego o que vai fazer é tipo há alguma coisa errada em mim. E as mulheres fazem isto todo o tempo. Ou há alguma coisa errada em mim, ou eu fiz alguma coisa de errado. Então também aqui uma permissão a toda a gente de ouvir este episódio de não há nada errado em ti. Não há nada errado em ti. Agora, as coisas acontecem por um motivo. E o motivo é dizer, ok, o que é que isto me faz sentir? Porque estas emoções, esta culpa que eu senti, esta raiva, tudo isto, são como âncoras que me prendem a um patamar financeiro do passado. Mesmo esta perda financeira, quer dizer, se eu chegar a 3 milhões, achas que é importante ter perdido 100 mil? Depende da perspectiva, né? Mas no momento em que estávamos, tipo, perder 100 mil, naquele momento para mim foi tipo, uou, wow, isto é demasiado, tipo, que alta perda. Lá está, a alta perda. Mas a alta perda abre um lugar no meu interior, no meu útero, na minha capacidade de receber, na minha capacidade. Sabes que termos o coração partido tem um motivo muito lindo, que é abrir o teu coração para receber e dar ainda mais amor. Porque cada vez que o teu coração. Nós temos muito medo, ai, o meu coração partido, mas na verdade, quando tu sentes o teu coração partido e te sentes a tristeza, e a nível transpessoal, diz-se que a tristeza é a plenitude cardíaca. Então, tipo, abrir-nos. Isto é abundância também. Ser capaz de estar tanto no meu feminino, que é. Imagina que tu és a Mãe Terra. A Mãe Terra, há vida e morte. Não há só vida, há vida e morte. Há terremotos, há tsunamis, há. Esta é a energia do feminino também. E isto não é um masculino agressor, não, há partes disso. Então, tipo, ser capaz de suster tudo isto, sabes, neste ano, dizer assim, ok, no ano que é mais especial para mim, que é o ano. Aliás, e foi toda esta sombra que me fez Fónix. Então, entretanto, apareceu um tumor que ainda vou descobrir se é tipo benigno ou maligno, mas sinto, assim como senti da gravidez que estava tudo bem, também sinto no meu corpo que está tudo bem. Mas que foi um despertar, porque já não tinha nada de saúde há mais de 10 anos. A última vez tive uma questão de saúde, foi uma amigdalite, era amigdalites que eu tinha todos os anos, na Arábia Saudita ali aquele livro da Louise Hay, que é tipo, a amigdalite é a raiva reprimida. Comecei a soltar a minha raiva, nunca mais tive amigdalites na vida. Então, há 10 anos que eu não tinha nada, zero no meu corpo, então de repente aparece um tumor, de possível origem do ovário esquerdo, estás ainda para mais nesta área toda do Sim. feminino e a grande aprendizagem de, e neste momento estou num estado de espírito em que tudo já está. Sabes quando alcanças aquele estado de consciência já está tudo resolvido? Uhum. Que é essa parte também de dar os saltos dentro, os saltos quânticos acontecem dentro de ti. Agora eu não tenho a mínima dúvida, tenho a certeza absoluta, e esta vem de uma decisão. Uma decisão que depois vem com uma certeza, uma convicção que está tudo bem, que vou chegar aos 3 milhões, que tipo, isto está tudo, e que tudo aconteceu para me servir. Que eu estou cada vez mais claro qual é o meu cliente ideal, tipo, as pessoas que podem tratar outras pessoas com respeito e que se há alguma coisa desafiante têm a capacidade de comunicar, não de assim, porque eu comecei a perceber isto, que se eu não aceito isto nas minhas relações amorosas, porque é que eu vou aceitar isto na minha relação profissional? Não faz sentido. Mas todas as mulheres, têm este triângulo de vítima, salvador, agressor. Então nós temos de transcender sem, como é que é de explicar isto? Sem cortar a experiência que aconteceu, sem projetar nos outros. Ai, a culpa foi destas clientes. Não, eu agradeço a estas clientes. Agradeço esta experiência. Eu não teria tido esta consciência que eu tenho agora, eu não teria estado a sentir esta abertura, porque para colocar um livro no mundo, para ir o livro no mundo, tipo, há mais de 10 anos que eu tenho vindo a fazer isto. Eu tinha muitos bloqueios também em relação a ter ainda mais exposição.
Eu já tenho uma certa exposição, mas agora o livro vai trazer muita mais exposição, então eu tenho que estar mais aberta. Então, esse partir o coração, sabes que às vezes tem que acontecer, às vezes acontece numa mulher que teve um aborto Uhum. espontâneo, ela não estava a contar, ou que teve um filho que nasceu morto, que acontece às vezes, sabe? Tudo isto, toda esta sombra que acontece, ela vem nos servir, por muito que o nosso ego seja muito difícil de aceitar, mas a nível da nossa alma, ela vem nos servir para viver coisas que fazem tão parte de nós, fazem tão parte da nossa experiência. E agora, olha que bonito é que eu posso ter vivido estas experiências todas, olha o quanto eu posso estar a ensinar desde aí. E é a Sim, mesma coisa, uma mulher que viva um aborto, que viva abusos, que pá, há um lugar de sim, dá-te sanação. O ego precisa de atenção. Não é só tipo, olha, não quero ser do ego. Não, o ego precisa de atenção, o ego precisa de cura, o ego precisa de práticas que ajudem a dissolver a dor, que ajudem a dissolver a ferida, mas não é ficar aí para sempre. Depois há um momento em que chega aquele momento de, ok, vou escrever, vou fazer as minhas declarações, vou tipo voltar a empoderar-me, porque uhum. eu não sou vítima daquilo que me acontece. Eu não sou vítima, às vezes até somos vítimas dos nossos sonhos. Epá, o meu sonho era ser mãe e agora sou vítima de ser mãe. E é normal, porque às vezes a nosso inconsciente coletivo, por exemplo, o meu inconsciente familiar, a minha mãe é espetacular, é uma mulher super de desenrascar todo tipo de soluções, mas também muitas vezes coloca-se numa posição de vítima, tipo, wow, e esse imprint em mim, não é? Eu escolhi esta mãe por isto. Então, tipo, aceitar, não é? Porque nós estamos num mundo de desenvolvimento pessoal e achamos que nunca mais vamos ser vítimas. Não, tipo, claro, vai haver momentos em que vamos cair. Está a dizer às minhas clientes, sabem que quando vocês veem o buraco, que é o padrão, tu não queres cair no padrão, certo? Mas de Sim, repente já estás lá dentro, estás a suportar lá dentro e tu não te apercebes que estás lá dentro. Quantas vezes isto nos acontece? sim, E sim. principalmente aquelas pessoas que querem atingir novos patamares que ainda não atingiram, elas vão cair em certos padrões de sombra, escuridão, morte, que às vezes só se apercebem depois de estar lá dentro. Então, Uhum. retirar também toda a culpa, retirar todo o perfeccionismo, retirar tudo de, devia ter sido diferente, eu devia ter sabido, eu devia ter aberto os olhos para perceber que não tinha caído nesta fraude. Tudo isto não interessa. É realmente esta capacidade de dizer assim, ok, é absurdo, é ridículo eu tentar ir mudar o passado. Não há nada errado em mim, está tudo certo comigo. Eu sou simplesmente uma mulher a aprender a ser mulher, a aprender os poderes de ser mulher nesta vida. Tipo, e desde aí, desde esse lugar agora, desde este lugar agora, o que é que eu quero manifestar? Sim, Porque eu digo-te uma coisa, Margarida, e esta é a beleza. Sabendo tudo isto que eu passei, eu, houve um momento em que eu estava a fazer esse investimento e eu disse: e se isto for tudo por água abaixo? Não é? Porque quando fazes investimentos tens que estar preparada para perder tudo. E eu disse, ok, mas qual é a pessoa que eu quero ser no final da vida? Quem é a pessoa que eu quero ser? Aquela pessoa que arriscou e perdeu? Ou a pessoa que nunca arriscou? Então isso aí mostra-nos muito. E eu sei, se fosse possível voltar ao início do ano, eu teria feito tudo igual. Teria na mesma colocado o objetivo dos 3 milhões, porque não, a culpa é do dinheiro, porque é por causa do dinheiro. Eu também tive que fazer essa. Ok, não é culpa do dinheiro. Tipo, isto provavelmente já ia acontecer, quer eu faça patamar para o nível a seguir ou não, porque a vida é evolutiva. Nós não podemos parar a vida. E essa também é esta noção da abundância. Grata por me estás a trazer isso também, porque ao falaste tanto da morte e do luto e da decisão que deixei, tipo, a abundância é sermos capazes de abraçar tudo isto. Não há nível a seguir de realização e de sonhos realizados se eu não me permito ir às minhas sombras e aos processos difíceis e às minhas mortes, e é aquilo que eu tenho que deixar para trás. sim. E o que eu sinto que é mais inconsciente e mais visceral é esse não à sombra, não é? Eu não quero voltar lá pela dor que já tenho em mim também dos meus antepassados, não é? Então eu sinto que e também estás-me a trazer muito esse lugar de que realmente é preciso, na abundância, dizer sim à sombra. E isso é também dar voz ao ego, porque o ego é que traz isso, não vás, é perigoso, não remexas nisso, não quebres esses silêncios, porque está lá debaixo do tapete, não é? Não partas o coração, não é? Os cacos estão lá todos assim, não é? Então é quase esse remexer, esse dizer sim à sombra. Eu sinto que é isso que também nos vai
permitir dizer sim a essa abundância integral, não é? Então talvez seja isso que nos impede de ver a abundância na vida, é essa permissão de partir o coração, de ter um outro vazio, porque o parto é isso também, ficar com o outro vazio, não é? E libertar tudo, e é muito essa noção realmente de dizer sim à sombra e quanto ego isso não traz. Então às vezes parece que as pessoas que não trabalham a sombra, e parece que é quase para mim como uma humildade no fundo mascarada com uma inconsciência, porque a verdadeira humildade é tu dizeres tudo aquilo, todos aqueles podres, não é? Que às vezes nós queremos evitar, mas dar força ao ego. E nesta comunidade espiritual é tão comum este lugar de querermos mostrar só tudo é luz, tudo é luz, tudo é luz, e efetivamente tudo é luz, incluindo a nossa sombra. Então é nesse contacto com a sombra que nós podemos transcender, e eu sinto que realmente o darmos voz ao ego e nesse ego poder desconstruir também um bocadinho esse lugar da sobrevivência para sentirmos que é um caminho seguro e que por isso posso ir lá remexer, porque eu não vou morrer se calhar como morreu a minha outra familiar ou na história, não é? Porque isso está tudo em nós também, não é? Então trazes muito presente isto de é preciso dizer sim à sombra, é preciso ver a abundância na aparente escassez, é preciso ver a vida na morte, não é? Porque a morte é esse adubo da vida, essa folha que cai vai ser o solo fértil para a planta que vai crescer, mas quando a folha está a cair seca, quando nós a pisamos e ela estrelhaça-se toda, não é? O que é, como é que nós vemos a abundância nisso, não é? Como é que nesta sensação de não tenho tempo para nada, agora acordo e é amamentar o tempo inteiro e nem tempo para tomar banho tenho, não é? E há muito este lugar da escassez. Da vítima, não Da é? vítima, exatamente. Sou vítima agora da minha vida que eu criei. Exatamente, como tu falavas. Então é muito esse lugar de dar voz ao ego, e nós só damos voz ao ego nessa sustentação onde nos sentimos que é possível sobreviver, que é seguro, estamos apoiados, não é? E essa rede. É dar voz ao ego e dar voz à sombra sem deixar que eles comandem aquilo que tu vais fazer, não é? Exato. É um bocado como um filho, tu há bocado falavas disso também, não é? Tipo, como é que eu, não é? Tipo, ok, há uma certa liberdade do ego até um certo ponto. Agora, se o ego me diz, olha, agora não vais continuar a crescer porque estás com dor, não, eu não vou dizer que sim a esse ego, não é? Mas eu tenho que ouvi-lo. Sabes uma coisa que estavas a dizer que me fez lembrar também? Houve uma altura que eu fiz um retiro feminino, há muito tempo atrás, em 2013, e eu estava sentada à sombra. E era um sítio tipo, como se fosse um descampado e havia uma zona de árvores e que tinha sombra. E depois havia uma área toda descampada. Então, na área do descampado, onde estava sempre a bater o sol, estava árido, não havia nada. E depois, onde havia sombra e estava úmido, era só abundância de flores, de folhas, de tudo. E para mim, aquilo na altura foi uma revelação de: olha que giro. Todos nós, eu incluída, queremos estar só na luz, só a viver o que é bonito e cor-de-rosa, mas olha onde é que há vida. Onde é que há vida? Como é que nós vemos que no norte, onde mais chove, é onde há mais abundância de natureza? Então, as lágrimas, a sombra, e sabes de uma coisa muito vulnerável minha, tipo, tudo aquilo que eu partilhei até agora vem desde este lugar de generosidade e abundância, eu podia esconder, eu podia não dizer isto e ficar, olha, deixa eu ficar aqui com esta imagem da Andrea Viana, que é esta pessoa que está sempre tudo certo e tudo bem e manifesta e não sei o quê. Não, requer muita vulnerabilidade e esta vulnerabilidade cura-te. Lá está mais uma vez o feminino. Porque o masculino é tipo, ok, eu sou super-homem, consigo coisas. E é muita energia da Mulher Maravilha e é importante. Porque às vezes tu precisas de ativar essa energia para não te deixar estar lá, às vezes nesse coisa todo de ai, que difícil que está a ser, que às vezes, lá está, às vezes caímos quase na vítima, não é? De estar tanto a sentir tudo que de repente já passámos o limite. Por isso é que o yin e o yang é tão importante. Então esta Mulher Maravilha, este yang interno que te resgata daí e te diz, ok, bora lá. Mas ao mesmo tempo que através do feminino, através do falar,
isso é que as mulheres, nós estamos tão isoladas hoje em dia, não é? Tipo, estamos isoladas na nossa vida, estamos isoladas na maternidade, e às vezes nós encontramos este ponto através das mentorias, através do coaching, através de ouvir outras mulheres, através de ir a um salão de beleza, não é? Agora, depende também do tipo de conversas que há lá. Mas antigamente as mulheres, não é? Tipo, há um livro muito bonito que era A Tenda Vermelha, onde as Sim. mulheres, não é, se reuniam para ter estas conversas, para se elevar, para falar das suas dores, não só das suas conquistas. E tal como tu disseste, não é, este esvaziar do útero. Uma mulher que sinta, ou seja, porque é muito isto de ter sucesso no mundo empresarial, ou seja, assim como há tantas crenças associadas a ser mãe, há muitas crenças associadas a ser empreendedor. Então, há muitas mulheres no mundo do empreendedorismo que é tipo, ok, para ser empreendedora de sucesso tem que ser como um homem, tem que ser tipo super young, super. Não posso mostrar a minha vulnerabilidade. E é algo que eu também tenho vindo a aprender, de dizer, ok, deixa. Pá, quando tu já tens um certo nível de cura, isto não quer dizer que eu vá falar todas as minhas coisas enquanto estou em processo, não é? Mas quando já tens um certo nível de cura, abre-te a falar sobre isso, mesmo nas redes sociais. Isto para quem é líder. É tipo, abrir-se a falar sobre isso, abrir-se. Eu tenho visto uma influencer que teve agora gêmeos, tipo, um dos gêmeos morreu. Ela está a falar de tudo, sabes? Tipo, requer um nível de vulnerabilidade, e claro que muitas pessoas vão dar opiniões e tudo mais, mas requer um nível de sabedoria feminina ser capaz de suster a luz e a sombra nas redes sociais. Sabes? É tipo, Uhum. uou. E isto para mim, lá está, tal como tu disseste, é a definição da abundância completa. Porque a escassez é fechar o nosso coração àquilo que existe dentro de nós, às nossas feridas. Isso é escassez, porque aí a energia não circula. E onde não circula a energia, há bloqueio. Agora, se eu me permito dizer assim, ok, eu não tenho recursos neste momento para lidar com isto sozinha, vou pedir ajuda. Vou abrir-me a receber esta ajuda, a deixar desbloquear novamente este fluxo aqui dentro de mim, para que toda esta energia volte a fluir. E nós, muitas vezes, como a sociedade ocidental nos levou a sentir vergonha disto. Ah, se tens um problema de saúde. Tipo, eu cheguei a sentir esta vergonha. Se tenho um tumor, a culpa é minha, eu criei este tumor. Em vez de pensar, espera, este tumor, quantas pessoas, André, não estão a viver tumores? Quando tu falas sobre isto e a forma como tu estás a viver isto, tu estás a ensinar estas pessoas todas. Então, enquanto somos líderes, aquilo que nos acontece já não nos acontece só a nós e não nos acontece só porque nos acontece a nós. Acontece-nos e é bonito, eu vejo isto acontecer. Ah, eu estive a ser acompanhada por uma enfermeira também da área de saúde materna, em que ela ensina, acompanha todo o parto. E o primeiro parto dela foi hospitalar, foi com epidural. É quase como, "Então, mas não é uma vergonha que eu esteja a ensinar isto tudo e que. Mas não, no feminino é exatamente o oposto do raciocínio. É como tu vais ensinar sobre isso, como eu estou a ensinar sobre abundância, é normal que eu tenha perdido 100 mil euros. Sabes? É quase como tu tens que passar por estes momentos desafiantes para te colocar na mesma, ou seja, para ter a capacidade energética na sombra de suster pessoas que perderam tanto. Quantas pessoas perderam tanto no meio desta crise da pandemia? Como é que eu posso receber estas pessoas se eu nunca passei por uma perda tão profunda? Eu Uhum. acho que isto também nos mostra um nível de abundância, de aceitar e integrar esses momentos de sombra, esses momentos, ou seja, para não ficarmos obcecados com, eu co-criei agora isto tudo. Sim, tu tens o poder de co-criar coisas, mas há coisas que acontecem por um motivo superior a ti. Então, encontrar também esse lugar de porque é que isto me está a acontecer, qual é o sentido disto, o que é que a minha vida quer que eu aprenda, e se nós estamos nesta área de influenciar outras pessoas, de ser mentores de coaches de outras pessoas, que já não é só o que é que a minha alma quer que eu aprenda, mas como é que Deus, ao dar-me esta experiência através de mim, está a criar serviço noutras pessoas. Uhum. Sim. E isto para mim, olha, este ano, a nível de, tu me perguntaste, né, da maternidade, de ser mãe, tem sido isto. É tipo, olhar para mim quão fácil é, quando sou mãe, entrar na vítima, de eu não tenho tempo, agora tenho a minha filha, e de sentir-me até vítima dos meus sonhos, e depois entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, entrar no mundo, não, porque já estou no mundo do desenvolvimento pessoal, mas tipo, a minha postura este ano ser muito mais real no sentido de falar daquilo que está a acontecer na minha vida. Uhum. E lá está, e trazer este outro lado da abundância que é
E isto é colocar-me ao serviço, está-me a desafiar ao máximo. E a maternidade que nos vem dizer é tipo, quão grande é a tua capacidade de amar? A ti, em primeiro lugar, primeiro tens de estar a servir a ti, porque se eu não me sirvo a mim, eu não conseguia estar aqui contigo bem, não é? Depois, aos teus próximos, ao teu companheiro, tipo, à tua família, aos teus filhos, sendo que também mantens os teus limites, e depois queres ter sucesso na vida profissional, na tua capacidade de dar aos outros. Na tua capacidade de dar aos outros. Mas e este é o meu tema para este ano e para o próximo, como é que eu me mantenho com o meu coração aberto, porque aquilo que aconteceu com os meus clientes, eu percebi agora há pouco tempo, o que aconteceu com as minhas clientes, fechou-me o coração. Tipo, eu bloqueei trazer muitas outras pessoas, tipo, estava num fluxo, é tipo, não, agora estou triste, estou zangada, isto aconteceu, já não quero mais. Sabes quando tu precisas de tempo num relacionamento amoroso para, tipo, antes do próximo vir não é? E eu senti isto já na minha equipa, houve alturas de elementos da minha equipa irem-se embora, e eu senti, tipo, eu não consigo, tipo, a empresa precisa de outra pessoa, mas eu não consigo ter outra pessoa agora. Eu tenho que te esperar ali um tempo de acelerar processos de luto, sabes? E, e agora têm acontecido coisas lindíssimas, e acho que tem acontecido realmente, já estou a co-criar essa realidade, porque há pessoas, sabes, que nas equipas, assim como num casamento, assim como clientes, há pessoas que têm um ciclo contigo. E às vezes fechar o ciclo é traumático. Assim como às vezes o início da vida é traumático, às vezes fechar o ciclo é traumático. Então também a abundância e o que me está a ensinar a maternidade é fechar estes ciclos, não só na minha vida pessoal, como eu fiz com a minha relação amorosa anterior, mas também com estes clientes, como é que eu fecho este ciclo, apesar de ter sido traumático, como é que eu o torno agora pacífico, e como é que eu abençoo o crescimento deles, como é que eu agradeço o que aconteceu, e como é que eu não tenho que me fazer a mim errada, nem fazer ao outro errado. Simplesmente foram pessoas que, sabes, que tipo, encontraram-se com esta assignment, soul assignment, com este compromisso espiritual de vivermos esta experiência. E agora está a acontecer também. Tenho uma cliente, alguns clientes que vão renovar, tipo, ok, quero mais, há um ano contigo. Eu tenho outra cliente que está a chegar ao fim, mas sabes a beleza de chegar ao fim com eu honro profundamente. Tu não precisas de continuar no meu mundo para te continuar a amar, para eu continuar espiritualmente ligada a ti, para eu continuar a celebrar as tuas conquistas. Sabes esse nível de encerramento e com a equipa igual. Também é uma pessoa que já me disse, Andreia, tipo, eu sinto mesmo que é momento de ir para outras voar de outra maneira, mas também posso estar até ao final do ano. Tipo, que beleza é isto? Sim. Podemos fazer esta morte de forma progressiva. E é isso que eu tenho estado a aprender este ano, assim, sobre a maternidade, que é a minha capacidade de amar, a velocidade com que o meu coração é partido e eu volto a dar-me aquilo que eu preciso de atenção para voltar a amar ainda mais. E a cada vez que o meu coração parte, a minha capacidade de amar aumenta. Uau. Então, tipo, e isto é abundância. Para mim, isso é a abundância de poder receber mais pessoas, poder receber mais dinheiro, sem ignorar, tal como tu disseste, não é? Se aparece esta experiência, a minha avó morreu no parto, eu não vou ignorar isto, porque é o que faz. A minha mãe fazia isso, a minha mãe sempre fez isto, barro para baixo do tapete, faz conta que não acontece. E eu também fiz isto até uma certa altura, até quando depois percebi que eu não estava a conseguir a realizar os meus sonhos. Tipo, tudo acontecia, eu tinha sucesso, mas amor, tipo, mais finanças não estava a acontecer. Porquê? Porque eu não me permitia ir desenterrar os tesourinhos deprimentes, olhar para eles, abraçá-los, torná-los meus. E Carl Jung, eu adoro Carl Jung, ele também diz uma coisa que é realmente o fenómeno de individuação é tornar-nos inteiros. E tornar-nos inteiros é esses bocadinhos de sombra que nós vamos resgatando e trazendo para a luz. E que depois, a nível do budismo, é a iluminação. Uhum. A definição de iluminação é esta, porque um iluminado, há uma frase que diz, eu acho que nós estamos a falar imenso, nós estamos aqui a falar imenso, ai meu Deus. Mas só para terminar, há uma frase que diz que, então agora que és iluminado, já não sentes tristeza, raiva? E ele, claro que sinto, a diferença é que agora já não me importa. Uau, uau. Sim, é muito isso, é muito essa. E isso também, para finalizarmos, eu também sinto muito isso, por exemplo, na energia sexual feminina, há muito esta noção da virgindade e do retorno à virgindade depois do parto, e na verdade. Virgem significa inteira, não é? Então é muito bonito esse lugar de
recuperar essa inteireza, recuperar a virgindade no sentido selvagem da palavra também, não é? As deusas virgens são aquelas que não são dominadas, não é? Que estão inteiras em si, que estão consigo, não é? Mas também nesse lugar nós tiramos o desempoderamento também sexual da mulher, também trouxe essa visão distorcida sobre a menstruação, sobre a virgindade, sobre não é? A pureza. Então é muito um retornar a esse lugar virgem, de essência, do mais, da semente, não é? Daquilo tudo que está latente em nós, toda essa abundância latente numa semente, não é? Então o parto, esse retorno à virgindade após o parto, já é essa mensagem de olha tudo o que está latente agora e que pode germinar na próxima primavera, não é? Acolhendo este processo mais fechado que é o pós-parto, não é? Olha tudo o que pode surgir daqui e não nos mantermos nessa semente dura, não é? Podermos florescer efetivamente, e isso também tem a ver, como tu dizias, da decisão de sim, agora eu vou-me expor, eu vou-me vulnerabilizar. E é tão lindo também podermos recuperar essa inteireza, não é? De tudo aquilo que às vezes nós dizemos que não é nosso e que é dos outros e que é da família, mas se nós também o recriamos, de alguma forma também é nosso. Então, recuperar essas histórias perdidas da tua mãe também é recuperar a tua história, porque as nossas mães também somos nós, não é? E as nossas avós também, nós estivemos dentro do corpo das nossas avós, então recuperar as histórias delas, fechar e iniciar a nossa, não é? Também é essa missão da nossa, agora na nossa geração, para que os nossos filhos já possam seguir com outras coisas e nós fechamos esse capítulo. Então, E quando falaste isso da mulher inteira, essa mulher inteira não é manipulável, nem pelo sistema, nem pelas suas próprias crenças, nem pela história. É realmente o verdadeiro poder. sim, não é, eu sinto muito que não é penetrável nesse sentido, a virgem não é penetrável, a sua alma não é violada, não é? Não existe esse lugar, é uma inteireza, uma verticalidade que é impenetrável, é inviolável, não é? É Estás a muito... sentir? É tipo, Mas desde esse lugar é de já, ok, agora estamos nesse caldeirão quântico, o que é que eu quero criar agora? Qual é a vida que eu quero criar agora? É tipo, é esse empoderamento máximo. Então, Sim, enquanto mãe, enquanto empreendedora, o que é para mim? Tipo, a vida da abundância. O que é a minha vida da abundância? Porque para algumas mulheres vai ser receber 5 dólares por mês, para outras, eu sou carneiro, também és carneiro, é tipo, o next level. Tipo, já não é pelo dinheiro, é tipo a questão da conquista do meu próximo nível, não é? Tipo, essa consciência de evolução. Então, que cada mulher encontra-se, ok, o que é a minha vida da abundância? E que nada, 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 nada me pode impedir de realizar esse nível de abundância. Porque se eu consigo sonhar, eu consigo realizá-lo. Ou precisar de ajuda, vai ser importante ler estes livros, fazer esta mentoria, fazer... Mas desde esse lugar de inteireza, os outros vão adicionar. Tu não ficas dependente de ninguém. A inteireza é tipo ser independente. Vem o coach, vem o mentor, vai me levar. Eu não estou dependente dele. Não é? Tipo, e desde esse lugar, então, e foi um lugar que eu integrei logo desde o início, de nunca depender de ninguém para nada. Olha, isso foi um dos ganhos que a minha mãe me trouxe, na minha linhagem feminina. A independência da mulher. Sabes, essa independência. Depois o trabalho foi bastante abrir-me à vulnerabilidade de ser dependente, ao ter um companheiro, ao ter uma filha. Mas lá está, cada mulher, e essa questão das deusas virgens, das deusas vulneráveis, mostra muito qual é o caminho de cada mulher para a inteireza. E essa isso. inteireza é essa abundância. Completamente, completamente. E sigo muito também com essa tua premissa de
nada me impede, não é? Nada me impede, assim como nada impede a noite de seguir o dia e o dia de seguir a noite. São ciclos que não dá para nós interrompermos, não é? Então, quando nós nos ligamos a essa força cósmica, não é? Nada nos impede. É impossível impedir a noite de se tornar dia e o dia de se tornar noite. É impossível impedir esse ciclo. Então é impossível impedir também o nosso ciclo de abundância, a não ser que sejamos nós a autoviolar-nos, não é? Então também esse poder de nos destruirmos é o poder de nos construirmos, não é? Então esse ver o poder da morte é esse de eu permito-me morrer porque a seguir eu vou renascer, não é? Então evitar a morte também nunca é o caminho, não é? Hum. Ficar à espera que o dia não acabe é simplesmente uma missão impossível. Vai haver esse mergulho na escuridão, não é? Então, essa permissão, como falámos, dar força, ouvir esse ego, libertá-lo, dizer sim à sombra, nesse contexto onde eu estou segura para poder sentir que não me vou perder aí, porque eu sinto que nós nos perdemos é na resistência, não é no mergulho, é isso, é na resistência a esse mergulho que nós ficamos duras e nos perdemos ali, entra o pânico, não é? E aí Então, que a maternidade e a energia do feminino vem ensinar-nos tanto à mulher moderna, não é? Tipo, de ser soft, não é? isso. Isso. A gentileza que vem acabar com todo este lugar, tens de ser assim, tens de estar lá sempre, tens de. Não é esse lugar quase sobre-humano, não é? Que não é natural, é impossível alguém estar sempre nesse lugar produtivo, é impossível alguém estar Estou-me a sempre. lembrar de um livro, tu deves conhecer de certeza, que é A Maternidade como Encontro com a Sombra. Sim, 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 Não é? sim. Tipo, eu acho que é o meu resumo para este ano. Olha, maternidade, é, tipo, em todo lado encontro com a sombra. Mas é isso quando tipo, nós somos capazes de abraçar toda essa sombra, responsabilizar-nos por ela. Significa que eu já não sou vítima disto. A minha vida co-criou isto porque é exatamente o ponto para ir ao meu nível a seguir. Então, quando tu abraças tudo isto e o tornas teu, como tu disseste, não é? Tipo, se eu vejo na minha mãe, se eu vejo na minha sociedade, se eu vejo nas minhas clientes, também está em mim. Então, encontrar essa neutralidade, que é a solução para a resistência. Mas que é normal resistir. Acho que tu já sentiste resistência, eu já senti resistência. Não é? Tipo, nós já sentimos, mas ok, dou-me conta que estou a sentir resistência e agora solto. Uhum. E na hora H essa resistência é tão comum, não é? Quando a onda começa a aproximar-se, nós ficamos mergulho, não mergulho, não é? Vou para a parte natural, eu vou para o hospital, não é? E é nessa hora H que que também a vida nos mostra transcendes este lugar ou dás mais uma voltinha e voltamos aqui a seguir, não é? Ontem eu falava com uma cliente que é impressionante. As pessoas que tomam decisões para a abundância, às vezes nós temos esta ilusão, ainda não é o momento para mim tomar uma decisão para o meu nível a seguir de abundância. Mas as pessoas que tomam a decisão para trabalhar a abundância são pessoas que não estão a sentir escassez. Nós esquecemos disto, não é? Mas são pessoas que mesmo estando na escassez e mesmo, imagina, não têm o dinheiro, não têm... São pessoas que encontram os recursos porque o dinheiro é uma energia. Então quando nós tomamos a decisão e damos... Tá, não, olha, como tu dizes, não é? Tipo, se eu decido que é isto que eu quero, tá, o dia segue a noite. Então se eu tomo uma decisão a favor da abundância, mesmo aparentemente não ter os recursos, eles aparecem. Quando nós olhamos para trás, temos sempre o dinheiro para aquilo que era importante. Minha filha está a chamar por mim. Sim. A dormir. Temos de ir, sim. Olha, Andreia, muito obrigada por todo este legado que tu já nos deixas aqui, toda a abertura, toda essa noção. É tão importante recolhermos todas essas nossas pecinhas, olhar para esse coração partido como o caminho aberto, não é? Então é muito bonito. Olha, agradeço-te imenso por tudo o que partilhaste aqui, o teu tempo, a tua disponibilidade e sai assim de coração cheio também. Espero que quem esteja desse lado também possa beber e certamente que esta energia transcende e sentimos no corpo e arrepiamos-nos e alinhamos-nos, não é? Este o poder também de estarmos com mulheres, de ouvirmos quem nos inspira, porque nós somos isso também, não é? Então é acordar-nos, acordar essa inteireza em nós, acordar tudo isso em nós. Então, olha, sai assim mesmo, desperta e de coração cheio e com mais força também para
com mais segurança para olhar para essas sombras e ver nisso também esse poder. Então agradeço-te imenso, Andréia, um grande Oh, beijinho. Muito grande Margarida, obrigada. amei, 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 grata por me teres cá, grata por tudo e grata por tanta partilha assim de elevação. É mesmo aquilo que eu chamo a relação transpessoal de tu apareces, eu apareço e de repente cria-se algo que é uma energia superior a nós e que eu também me sinto super elevada, por isso grata, grata por este convite mesmo. Muito obrigada, Andréia. Grata a todos. Muito obrigada a todos que estiveram desse lado. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.